Olá! Hoje nós vamos falar sobre bioética, o campo de estudo dos problemas de implicações morais despertados pelas pesquisas científicas na área da biologia. Ela abrange a legitimidade moral do aborto, a eutanásia, fala sobre as implicações das pesquisas e práticas no campo da genética e outras áreas também. Seja bem-vindo e se você é novo aqui, não deixe de se inscrever. Vai lá, ativa o sininho, assim sempre vai chegar uma notificação quando a gente tiver alguma coisa nova por aqui, ok? Em outubro de 1984, uma equipe médica da Universidade de Loma Linda, liderada pelo então Dr. Leonard Bailey, substituiu o coração mal formado de uma garotinha de 12 dias pelo coração de um pequeno macaco babuíno. E essa cirurgia sem precedente, ela conseguiu prolongar a vida da pequena por mais 20 dias e então popularizou o nome de Baby Faye em todo o mundo. Isso resultou em muitos questionamentos éticos. Por exemplo, um indivíduo declarou que Baby Faye havia se convertido em uma combinação híbrida de macaco e ser humano. Isso é ofensivo. Rejeitando a autoridade das escrituras, os modernos pesquisadores secularistas baseiam suas decisões éticas sobre princípios racionais. Mas a pergunta é: seria realmente a razão a única orientação sobre a qual podemos basear nossas decisões bioéticas? Vejamos. Quero chamar a atenção para dois métodos racionais baseados na natureza, que dominaram a maior parte das decisões éticas tomadas ao longo dos últimos séculos. A primeira delas é o utilitarismo. Com o advento do iluminismo, apareceu a ética científica racional, oposta à autoridade religiosa. Foi uma tentativa científica de estabelecimento de princípios morais, com base em observações racionais. Por exemplo, quando observamos o que os seres humanos praticam na vida diária, descobrimos que, acima de tudo, ele está procurando o quê? Felicidade, evitando a infelicidade e a dor. Portanto, deveria ser a premissa ética. Mas a partir dessa visão, Deus passa a ser considerado como que desnecessário, de modo que a natureza passa a ser autossuficiente, preenchendo então o papel de base da nova ética. Outro ponto que eu quero chamar a atenção é a sobrevivência do mais capaz. Charles Darwin, no livro Origem das Espécies, tornou-se a base para o materialismo humanístico e racionalista. O correto foi definido como tudo aquilo que favorecesse a sobrevivência da espécie e promovesse os interesses dos indivíduos mais aptos. A observação do mundo natural, então, passa a determinar o que deve ser na vida do homem. Logo surge, então, Friedrich Nietzsche, um dos mais influentes pensadores do mundo ocidental, que levou Darwin muito a sério no tocante a assuntos morais. O livro Anticristo, que ele mesmo escreveu, reflete a sua crença de que o judaísmo e que o cristianismo foram então responsáveis pela maioria das mazelas do mundo, especialmente em termos sociais. Em um dos parágrafos do livro, ele disse que o que é o bem? Tudo aquilo que faz crescer o sentimento de poder do homem, sua ganância de poder, o próprio poder. O que é o mal? Tudo aquilo que é gerado pela fraqueza dos menos aptos. Em que consiste a felicidade? Em sentir que o poder cresce, que a resistência está vencida. Não a resignação, sim, poder. Não a paz, senão a guerra. Não a virtude, mas a aptidão. Para Nietzsche, a piedade ativa em favor dos débeis é pior do que qualquer vício que possa existir. Daí que os valores cristãos não são bem vistos, uma vez que o cristianismo é a religião da piedade. Nietzsche crê que a compaixão contradiz a lei do desenvolvimento biológico, que é a lei da seleção, e que o cristianismo
defende o soerguimento daqueles que foram abandonados, que foram condenados pela vida, de forma que esta busca seria responsável pelo aspecto melancólico da espécie humana. Da onde vêm essas ideias de Nietzsche? De seus discursos. Você percebe suas palavras como desejo de poder, autopreservação, lei da seleção. Essa linguagem provém inequivocadamente do livro Origem das Espécies, onde os indivíduos aptos sobrevivem na luta pela existência pelo fato de possuírem mais astúcia, músculos mais fortes, unhas mais compridas e fortes. O nome do jogo da sobrevivência é poder. Esta é a lei da natureza. E os seres humanos, partes que são da própria natureza, são mais autênticos quando se comportam de modo semelhante ao resto dos animais. Pessoas próximas de Hitler diziam que ele dormia com a obra de Nietzsche sobre o travesseiro. Daí que a semelhança entre o ser humano superior de Nietzsche e a super-raça ariana de Hitler não estão meramente juntas acidentalmente. Isso nos faz crer que natureza e razão, portanto, não podem constituir orientações adequadas para decisões éticas sobre a vida. Então, como é que a gente lida com questões como a inseminação artificial, fertilização in vitro, maternidade subrogada, uma vez que são temas atuais que não encontram precedentes no relato bíblico? A resposta a essa pergunta pode estar na identificação da fonte do erro de Nietzsche, os dados em que ele se baseou, a observação do mundo natural determinando o que deve ser. Mas vamos lá. Quando a gente recorre às Escrituras Sagradas, elas nos familiarizam com a criação de Deus. Aquilo que hoje é diferente do que era na criação. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1, 27, 28 e 31. A gente tem nestes versos o sinete da perfeição. No entanto, a natureza decaída forneceu a base para o sistema moral racional de Nietzsche. A ética cristã deve basear-se sobre a criação antes da queda. O primitivo forma a base verdadeira para o presente deve ser. Somente a Bíblia é capaz de um quadro autêntico do que a gente pode chamar de Éden, futuro Éden, ou a restauração plena e o caráter do Criador, manifestado, obviamente, em Cristo. Os cristãos têm a seu dispor os dados que possam permitir atingir conclusões mais assertivas. A bioética racional cristã, portanto, proverá destaque à restauração e cumprimento das intenções originais do Criador, como percebidas nas fontes inspiradas. Deveremos saudar alegremente aquelas inovações de fertilização, de reprodução que contribuam para que se alcance o que Deus tinha em mente ao criar a primeira família. Hoje, com a forte rejeição da Bíblia, vemos uma intensa ameaça à instituição da família. Mas o que eu e você precisamos saber é que a inspiração bíblica e a razão levaram os criacionistas a produzirem sólido conhecimento científico. Assim também, as Sagradas Escrituras e a razão, quando bem equacionadas, sob a orientação do Espírito Santo, serão capazes de conduzir a um entendimento mais sóbrio sobre questões de ética e moral. Antes da queda, a razão por si só teria sido capaz de chegar à verdade moral. O daqueles dias era bom, perfeito e sem distorções. Faremos bem a nossa conduta ética se entendermos que os valores morais que nos distinguem do reino animal são expressões latentes de seres criados à imagem e semelhança de Deus. Que o Senhor nos ajude
a entendermos a ética, o padrão de ética, percebidos na lei moral de Deus. Que possamos recorrer à palavra de Deus para saber lidar com o nosso Pai, o nosso Criador, e como ao nosso próprio próximo, o próximo que está diante de nós. Oremos? Querido Deus, eu quero te pedir, Senhor, que nos ajude para que a lei moral dos 10 mandamentos, elas possam ser gravadas nas tábuas de nosso coração e que assim possamos fazer ética de forma saudável e justa. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos. Estas bênçãos te pedimos no sagrado nome de Jesus. Amém.